Graça e paz, que o Senhor Jesus Cristo esteja conosco todos os dias, em nome de Jesus, que a graça, a paz, o amor de nosso Senhor Jesus Cristo seja conosco nos nossos dias, na nossa vida, na nossa família e na nossa casa, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que Ele entre hoje, faça morada no seu coração. Eu saúdo a todos que estão entrando na live. Que você seja abençoado, seja verdadeiramente liberto, que você se consagre ao Senhor cada vez mais, e essa consagração seja um farol, seja um testemunho, que todos os dias, ao se consagrar, você seja abençoado por Deus, que Ele venha derramar sobre ti a tua Shekinah, venha colocar o orvalho fresco sobre você, que refrigere a sua alma, a sua mente, o seu coração. Que todos os dias você possa olhar para os montes, para o céu, que você possa olhar para Deus e saber que Ele tem o socorro, Ele é o guarda fiel, Ele é aquele que em todos os momentos da sua vida, Ele estará presente. Não importa o caminho que você está, não importa o jeito que você está, se você dobrar o seu joelho e se entregar a Ele, se render verdadeiramente a Ele, Ele virá e te socorrerá. Amém? Não devemos fazer de Jesus uma moeda de troca, nem uma barganha, mas devemos todos os dias entender que Ele é soberano na vontade dEle, que Ele nos ensina tudo o que necessitamos saber e fazer, e Ele é aquele que está conosco todos os dias. Sabendo disso, você não tem como usar a graça indevidamente ou continuar operando pecado conscientemente. Se arrependa de tudo aquilo que um dia você se envergonhou, se arrependa dos maus hábitos, das más atitudes e dos pensamentos vil que a carne todos os dias, o ego inflamado nos pede, e que você seja abençoado. Eu quero colocar essa oração de início, porque nós estamos meditando no Salmo 70, um salmo de socorro de Deus. É um salmo muito lindo, um salmo profético, onde o Senhor vai falar poderosamente no nosso coração. O primeiro versículo que nós falamos ontem diz assim: apressa-te, ó Deus, em me livrar, Senhor, apressa-te em me ajudar. Hoje nós vamos meditar no segundo verso que diz: fiquem envergonhados e confundidos os que procuram minha alma. Voltem para trás e confundam-se os que me desejam mal. Que eles venham se confundir. Lá em Êxodo, a palavra diz que o Senhor entrou no arraial e confundiu o inimigo. Na passagem de Reis também, entrou no arraial do inimigo e confundiu os medianitas. Ele confundiu todo o povo que o homem não conseguiu, que o povo não conseguiu tirar da terra. Ele foi lá e confundiu. Então o Senhor vai estar confundindo todos aqueles que querem amaldiçoar a sua vida, para que você entre na posição e guerreie contra isso. Nós temos que parar de guerrear contra a carne. O que quer dizer isso? Você não vai guerrear com a pessoa, mas você tem que se posicionar em oração, de forma a guerrear contra o que age através dela, fechando portais malignos, destituindo a operação maligna, decretando na sua casa, na sua vida, a paz de Deus, o amor de Jesus Cristo na sua vida. Você precisa se posicionar em oração. E hoje nós vamos meditando nesse pequeno verso. Eu tenho 4 coisas para declarar para você. Primeiramente, vamos entender o que é envergonhados e confundidos. É um estado de confusão mental, desorientação, perturbação, vergonha, espanto. É uma pessoa atordoada, que não consegue entender algo, é perplexo, assustado, surpreso, sentindo-se aviltadas ou sem honra. O Senhor deixará Satanás sem honra.
ele já deixou, cravando na cruz do Calvário a estaca da cruz, né? Ali, colocando, fincando naquele lugar a estaca da cruz, morrendo, ficando 3 dias no seio da terra e ressuscitando. Ele cravou a sentença do maligno, que é uma sentença sem honra, sem domínio. Ele perdeu o domínio para Jesus. Ele ainda tem domínio sobre a sua vida se você não compreender que o domínio está nas mãos de Jesus Cristo. E Jesus deu à igreja esse domínio, para que eu e você, sendo igreja, possamos tomar o domínio das nossas vidas nas nossas mãos e trazer para Jesus. Então você precisa estar em Jesus para ter o domínio das coisas. Às vezes você não está tendo domínio nas finanças, não está dominando o casamento, os filhos. Alguma área da sua vida você não está dominando. Ainda o inimigo tem parte da sua vida. Você precisa render tudo a Jesus Cristo. Tudo, tudo, tudo. E você precisa observar, examinar o homem a si mesmo. Não são versos de Coríntios. São palavras, são decretos. Você vai entrar e saber, estou sofrendo nas finanças porque eu não perdoo meu pai. Ponto. Perdoa seu pai, perdoa sua mãe, honre. Eu não estou tendo um trato bom com os meus filhos porque eu destratei minha tia, eu destratei meu primo, eu não consigo viver em harmonia. Está na hora de você corrigir isso, olhar para si. Onde está deficitário? Onde que quebrou? Em que momento quebrou algo dentro de você? E o Senhor não cola nada, o Senhor faz novo. Então você vai pegar os cacos, colocar na presença do Senhor e dizer: eis-me aqui, esse pedaço de mim quebrou, faz novo. E ele vai moer o resto que sobrou. Às vezes tem só um caco pendurado velho num canto do seu coração e você fica se apoiando, sendo ponto de contato do inferno para que ele haja na sua vida. Não permita mais que tenha esse ponto de contato. Amém? Quebre esse ponto de contato. Jogue o óleo ungido da unção, da sua consagração diária, da sua meditação na palavra. Quebre o mal na sua vida. Às vezes você não está conseguindo alcançar uma bênção. Você planejou, você fez tudo que estava ao seu alcance. Às vezes é um emprego, você levou currículo. Às vezes é um papel que você precisa assinar, precisa vir uma vitória de algo na sua vida, mas você não consegue. Então é hora de você colocar na mão de Deus e falar: Jesus, aonde está o erro? E você consagrar ao Senhor. Lendo e meditando na palavra todos os dias que você vai ouvir a voz de Deus. E Ele vai falar. Gente, Ele fala, Jesus fala, é audível. Amém? É maravilhoso. Então, hoje a minha oração é que você tenha isso do Senhor. Amém? Então, eu quero falar quatro mensagens com relação a isso. Entendendo que o inimigo está desonrado, envergonhado, desorientado e confuso. Então, ele não tem uma ação sistematizada na sua vida. Se está ocorrendo ataques sistematizados e coordenados, é porque ele tem algum domínio. Então, esse domínio precisa tomar de volta. Então, você precisa identificar: Jesus é o seu Senhor? Jesus se identifica com a gente quando a gente se consagra a Ele. Ele não se envergonha de nós. Quando Ele nos chamar irmãos, filhos, Ele não se envergonha. Mas você precisa estar consagrado, você precisa estar santificado para que Jesus não venha a declarar vergonha de ti e nem vergonha de mim. Então nós temos que nos santificar para isso, para nos relacionar com Ele todos os dias. E aí eu gosto muito de Isaías 41:11, que diz assim: eis que envergonhados e confundidos serão todos os que se irritam contra ti. Tornar-se-ão em nada
e os que contenderem contigo perecerão. De novo, não é a sua vizinha, não é o seu irmão, não é o seu pai, não é a sua mãe, não é o seu tio, primo. Eu não sei quem te atacou, não é ele. É o que age através dele. Mas ele vai ficar, o que está nele vai ficar tão confundido que vai sair. E ao sair, você vai descobrir o homem maravilhoso que é o seu pai, a mulher maravilhosa que é a sua mãe, a sua tia, a sua avó que te criou e de repente criou embaixo de algo, sabe, terrível. Às vezes você foi abandonado no orfanato. Essa semana, né? Acho que o mês passado, ou a semana, não lembro agora. Um bebezinho no lixo foi encontrado. Essa criança vai crescer e saber que foi deixado no lixo. Há uma ruptura dentro do coração tão forte que só Jesus para resgatar essa criança das mãos de Satanás, para não crescer um delinquente, não crescer alguém, sabe, machucado, ressentido. Só Jesus para entrar lá e falar assim: eu permiti, mas eu estou aqui contigo. Amém? Antes desse versículo diz assim: eis que eu te tomo pela mão direita e te digo, não temas, eu sou contigo. Eu te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Primeiro o Senhor nos sustenta com a destra da justiça e depois ele envergonha o inimigo. Então a gente precisa entender que algo terrível pode acontecer, mas o Senhor é conosco. Porque assim o que santifica como os que não santificam são todos de um, por cuja causa não se envergonha de lhes chamar irmãos. Hebreus 2:11. Olha que bonito isso. O que santifica e os que são santificados são todos um. Quem busca a santidade, busca, sabe, o amor de Cristo, busca algo de Deus. Outra coisa que você tem que observar, você está se envergonhando da palavra do Senhor? Você está se envergonhando de ser um seguidor de Cristo? Às vezes você não conseguiu falar isso lá no seu trabalho, lá na sua escola, e você se envergonha porque você é a única pessoa diferente no local que você está. Fique em paz. Acontece com todo mundo. Amém? Numa época da vida, a gente se envergonhar, mas o Senhor vem e fala, não se envergonha de mim. Ele diz, ele alerta em Marcos 8:38, porquanto qualquer que entre esta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, porque quando vier na glória de seu Pai com os seus anjos. O Senhor vai voltar, e quando ele voltar, ser lembrado que envergonhou, ele não vai olhar para você. Então, o que você prefere? Enfrentar agora e ter uma vida eterna, ou passar a vida se escondendo e ter a condenação eterna? Não é medo, não é sobre medo, é sobre aonde você quer passar a eternidade. Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória, e na do Pai e dos santos anjos, em Lucas 9:26. Então, Senhor, ou você está tão machucado, sujo, que o Senhor se envergonha, ou você está se envergonhando de Jesus, porque lá onde você está, o orgulho, a soberba entrou dentro do seu coração. Aí outra coisa, envergonhar, humilhação da cruz. Olha que coisa. Senhor, outra coisa que fala a palavra é que o Senhor se humilhou. Quando a gente fala de vergonha, de humilhação, ele se humilhou na cruz. Embora Jesus tenha passado por situações humilhantes, ele foi açoitado, ele foi crucificado, ele foi abatido, foi colocado uma coroa de espinho. As pessoas cuspiram nele. Apesar de tudo isso, ele suportou e não considerou que tudo isso era maior do que a missão que ele tinha para cumprir aqui na Terra. Então, você precisa ver qual missão você tem. Às vezes as coisas são tão difíceis e você não consegue se segurar. Então, o Senhor diz assim, eu passei por tudo isso. Eu fui humilhado, envergonhado e confundido. Não, confundido ele não foi, porque ele sabia o propósito. Ele se humilhou, ele esteve ali, as pessoas achou que estava humilhando, que estava fazendo, mas em todo instante a mente dele estava em Deus. A mente dele estava no propósito que Deus colocou no coração dele. Então não se envergonhe mais.
e olhe para a humilhação da cruz e veja se você está honrando essa humilhação. E aí, por último, o Senhor nos pede coragem. Coragem para ser cristão, coragem para levar o nome, o evangelho. Não se envergonha do testemunho, não se envergonha, tenha fé, trate a fé com rigor, com honra, e você verá a manifestação de Deus. A sua vida vai se alinhar, as coisas na sua vida vão se alinhar. E eu gosto de 2 Timóteo 1:8, que diz: porquanto não se envergonhes do testemunho do nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu, antes participa das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus. Paulo diz aqui que ele estava sofrendo por um propósito, igual Jesus sofreu por um propósito. Os apóstolos sofreram por um propósito. E aí eu pergunto, quanto você está disposto a renunciar e sofrer por um bem maior? E todas essas palavras eu deixo no seu coração. A vergonha não, que hoje eu declaro que a vergonha saia do seu coração. Fim da vergonha, fim da escassez, e você viverá um novo tempo em 2026. Um ano onde nós veremos a glória de Deus se manifestando em honra, em fé, em poder, em glória. E vai ser maravilhoso todos que estiverem participando da mesa com Jesus. Essa palavra entre no seu coração. Essa noite você tem uma noite abençoada de sono, um dia abençoado, uma manhã abençoada, uma tarde abençoada. Eu desejo uma ótima semana, um ótimo mês, um ótimo ano. E eu desejo que ao redor da sua casa ela seja protegida com anjos. E onde você estiver, abençoado será o entrar e ao sair. Você será abençoado e nos dias de sequidão o Senhor aliviará o seu fardo e você será alimentado e receberá o refrigério de Deus. Amém? Fica na paz.